Boa tarde a todas e a todas. Então, hoje, com a nossa terceira live, finalizamos o terceiro diálogo sobre inclusão na educação profissional, experiências e perspectivas. Quero dar as boas-vindas a todas e todos os que estão, de alguma forma, participando dessa live, em nome da Pró-Reitoria de Ensino do IFSU, do Departamento de Educação Inclusiva e do Grupo de Trabalho dos Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, os nossos NAPNES. Eu sou a professora Rosane Bon, do Departamento de Educação Inclusiva, e vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, com cabelos vermelhos compridos, estou usando óculos com aro incolor, estou com uma blusa rosada, e ao fundo da sala onde eu estou tem uma estante de vidro com objetos. Eu dou as boas-vindas, em especial, aos nossos painelistas de hoje, desta tarde, a professora Vera Figueiredo, o Jael Bandeira e o Leonardo Gonçalves, e aos colegas, a colega Liliane Ores e o Walter Lenine Fernandes, que estão conosco mediando essa mesa. E também as tradutoras e intérpretes Alexandra e Francine, que estão conosco. Aos nossos painelistas, de antemão, eu registro o nosso agradecimento por estarem conosco nessa tarde e a enorme satisfação de tê-los aqui conosco. Nós trazemos hoje uma proposta de trabalho, que é uma fala de 20 minutos para cada painelista, e no final faremos uma rodada de questionamento com todos, aproximadamente de 30 minutos. No chat também está sendo colocada a informação para confirmação da frequência. Então, é importante resgatar aqui o objetivo dos diálogos deste ano, Foi trazer para a reflexão e o debate a importância de uma educação anticapacitista nas nossas instituições, apontando estratégias teóricas e metodológicas para o trabalho pedagógico com estudantes com deficiência também. Sabemos o quanto um horizonte anticapacitista ele pode inspirar as nossas ações para caminharmos em uma proposta mais inclusiva. O trabalho culminou nestes últimos dias com os relatos de experiências de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, narrativas de vida, favorecendo um espaço de troca, de suas experiências com a sociedade, enfatizando a necessidade de olhares atentos frente à satisfação e às manifestações de preconceito para com a pessoa com deficiência. Então, dito isso, eu passo a palavra para a professora Vera Figueiredo, a nossa primeira painelista da tarde, e a colega Liliane Ores, que irá fazer a mediação. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu agradeço a Rosane pelo convite. Então, eu sou psicóloga do IFSU, chefe do Departamento de Gestão de Assistência Estudantil. Vou apresentar a professora Vera. Professora Vera Lúcia Marques de Figueiredo. Então, ela foi minha professora na universidade, na Faculdade de Psicologia. Tenho um imenso carinho por ela. Então, a professora Vera, ela é graduada em Psicologia, Licenciatura e Psicologia, bacharelado pela Universidade Católica de Pelotas. Vera é cega, tem mestrado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília. É membro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia e do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em construção e validação de testes, escalas e outras medidas psicológicas. Foi responsável pela pesquisa de adaptação transcultural do teste de inteligência VISC-3 para o contexto brasileiro. Liliane, eu vou interromper só um pouquinho. Eu convido os demais, se quiserem
fechar a câmera, porque a intérprete não está sendo transmitida, porque existe um número, né, específico. Então, a gente acompanha a professora Vera agora e depois a gente vai entrando novamente, tá? Sim. Então, professora Vera. Tá bom, Liliane, muito obrigada. Eu quero agradecer bastante esse convite tão especial do IFE. Não esperava, foi uma surpresa. Nós fizemos uma troca de experiência. Eu, casualmente, esse semestre, convidei a Liliane e a Rosane para participarem de uma palestra numa disciplina que eu ministro na Universidade Católica de Pelotas, que era Processos Inclusivos e Necessidades Especiais. E um mês depois me surpreendi com esse convite de participar desse evento tão importante, em que todos têm por objetivo a questão da acessibilidade, da integração, de terminarmos com os mitos, né, e conscientizar a população no sentido das pessoas com deficiência. E, em especial, eu tenho também um carinho muito grande com a Liliane Ores, que foi nossa aluna, foi uma rica aluna durante o curso de graduação. Então, eu tenho muito orgulho de agora estar com ela como colega, né? Depois de alguns anos já de formada, e eu fui orientadora dela, supervisora de estágio. Então, isso é muito gratificante poder agora estar nessa mesma situação aqui, compartilhando. Nunca imaginávamos naquela época, né, Liliane, que uns anos depois estaríamos juntas aqui na mesma batalha. Eu estou acompanhada pela uma colega, Giovana, vou mostrar aqui a Giovana. A Giovana é psicóloga também, foi minha aluna no curso, e ela está aqui me assessorando, aqui, já que a gente está usando uma plataforma diferente. Apareceu? Estou aparecendo. Ela é psicóloga também, formada há uns 3 anos, né, Giovana? 4 anos. 4 anos, formada conosco na Universidade Católica de Pelotas, e me assessora também em várias atividades, me auxilia em algumas aulas, prepara meu material e está aqui agora nos bastidores dando um apoio tecnológico. Eu sou, então, deficiente visual e estou aqui no meu escritório, sentada numa poltrona amarela, e atrás tem um armário onde eu guardo meus livros, e sou baixa, tenho 1,51 m, vou dizer 51, para não dizer 1,5 m, sou clara, tenho pele branca, olhos verdes, estou também com uma blusa rosa, combinando com a professora Rosane. Então, quando recebi o convite para falar, né, sobre a minha inserção no mercado de trabalho, então acho que seria importante eu começar com a minha história pessoal, para poder chegar no campo de trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho de como foi que eu perdi a visão e como que, né, consegui fazer essa caminhada assim, de inserção no campo de trabalho. Então, eu perdi a visão, eu tive um problema, né, de glaucoma com 15 anos, e tive um déficit bem significativo, perdi a visão do olho esquerdo e fiquei no olho direito com a visão apenas central. Independentemente dessa visão reduzida, eu fiz o meu 2º grau em Rio Grande. Eu sou natural de Rio Grande, onde os meus pais moram. Meu pai tem 93 anos, minha mãe tem 86. Tenho 2 irmãos, mais moços, e inclusive temos o meu irmão do meio, Flávio, ele é atualmente, né, diretor da Escola de Cegos de Rio Grande, que trabalha em parceria, né, o Rotary Club Rio Grande, que dá todo um apoio, um suporte e que auxiliou na implantação dessa escola em Rio Grande.
parece tudo uma coincidência, mas nada aconteceu em função da perda da minha visão, né? Meu pai sempre trabalhou no Rotary Club e se dedicou à escola e atualmente, né, em função da idade dele, ele trabalha na escola mais indiretamente e o meu irmão atua como diretor. Então, eu participo dessa família. Aos 15 anos eu perdi, então, a visão bastante, né, uma perda bem significativa, mas terminei meu ensino médio, vim estudar em Pelotas, né, porque aqui tinha o curso de psicologia, que eu tinha feito essa opção, e já desde aquele momento ali, né, foi muito importante que os meus pais, né, diferentemente de outras famílias que quando tem um filho com dificuldades, super protege, eles sempre me super protegeram, mas ao mesmo tempo sempre me incentivaram na minha autonomia. Tanto é que eu vim estudar em Pelotas, morei em Pelotas, me formei e fiquei trabalhando na Universidade Católica de Pelotas, onde eu trabalho há 42 anos como professora. Então, entrei na universidade, né, com 20 e poucos anos, me formei em 1980, então sempre tive essa visão mais reduzida, mas sempre consegui, né, fazer todas as minhas atividades acadêmicas, tinha mais cuidado ao atravessar a rua. Casei, tenho um companheiro também há 40 anos, o meu companheiro Fernando, e trabalhei então na universidade muito dedicada à área de avaliação psicológica, ministrei várias disciplinas. E a partir quando eu fiz 50 anos, então há 15 anos atrás, hoje eu tenho 66, eu tive uma outra evolução, né, do glaucoma, e aí eu perdi a visão. Então fazem 15 anos que eu perdi totalmente a visão. E aí então nesse momento, né, parece que o chão abre, parece que a gente não tem mais opções, parece que não tem mais o que fazer. Aí vem a questão, vou me aposentar como deficiente, então vem todas essas possibilidades. Mas, graças assim a Deus, né, pela luz que me deu em termos assim de eu ter uma força interna, pelo apoio à rede, né, que é muito importante, a rede familiar que nós temos, ao apoio dos meus colegas e da própria instituição, que na ocasião me chamou, né, e disse, olha, Vera, temos aqui à tua disposição o que tu precisares. Aí tu solicita, se tu precisares algum material, me disponibilizou, né, monitores, se eu precisaria de computador, e ao mesmo tempo, né, que foi mais ou menos uma questão de alguns meses, enquanto eu fiz uma cirurgia, me recuperei da cirurgia. Então, nesses 3, 4 meses, foi aquele turbilhão de ideias, de possibilidades, faço, não, o que eu faço? Aposento, continuo no trabalho. E aí foram surgindo todas, né, as possibilidades e as opções. E eu tinha terminado meu doutorado, já tinha feito meu mestrado, né, ainda quando eu enxergava, fiz meu doutorado quando eu enxergava, e eu tinha vindo do doutorado em 2001, eu perdi a visão em 2006. Então, com muitos planos, muitas ideias, muitas atividades na universidade, e com essa porta, né, aberta de tentar fazer uma adaptação, eu, lógico, que optei por permanecer na universidade. E, paralelo ao meu trabalho na universidade, eu também trabalhava em Rio Grande, num núcleo de atendimento especial, assim, em escolas, atendendo crianças com problemas de aprendizagem, numa equipe multidisciplinar, com neurologista, pediatra, serviço social. E nesse trabalho eu avaliava crianças com problemas de aprendizagem. E também, então, me reorganizei para manter esse trabalho ligado à rede estadual de ensino,
Treinei alunos de psicologia que faziam psicologia em Pelotas e que eram de Rio Grande, em relação aos instrumentos que eu utilizava na avaliação de inteligência das crianças. Essas estagiárias, então, me auxiliavam, eu continuei fazendo o meu trabalho na Escola Barão do Cerro Largo, em Rio Grande, avaliando as crianças. Aí eu mudei um pouco a metodologia de trabalho, então é muito interessante como a gente vai inventando possibilidades, flexibilizando situações. Então eu continuei fazendo as mesmas atividades de quando eu enxergava. Então, mantinha meu trabalho em Rio Grande avaliando as crianças, sempre com auxílio de estagiários. E na universidade, continuei, então, uma colega sempre, eu lembro dela, que dizia: Vera, o teu conhecimento está dentro de ti. Então, tu terias condições, né, de continuar dando aula. Então, aquilo foi muito importante. Então, meu trabalho continuou mesmo, com aquela interrupção por alguns meses, enquanto foi havendo essa adaptação. E o que a gente nota? Muita dificuldade, né, das pessoas que rodeiam o deficiente. Então, aí vem muitas barreiras, porque as pessoas não estão preparadas para lidar com o deficiente. E não só no trabalho, é que o foco aqui é o trabalho, mas a gente também pode estender para o cotidiano, para a nossa vida, no dia a dia. Então, é numa loja que a gente vai e as pessoas, então, né, eu vou acompanhada, aí o atendente conversa com o meu acompanhante, aí eu digo, eu sou deficiente visual, mas eu escuto, eu falo, eu posso pegar as roupas, posso escolher as roupas. Então, as pessoas ficam sempre constrangidas, não sabem como lidar, né, com o deficiente. Na própria universidade, então, é difícil as pessoas se lembrarem de, quando estão passando um slide, fazer uma descrição. As pessoas... falta um preparo, então por isso a importância desse evento, né, que vocês estão proporcionando, porque a gente precisa muito conscientizar as pessoas em relação aos deficientes, as necessidades de cada deficiência. E existe muito constrangimento. Então, com os alunos, eu me apresento no primeiro dia de aula, digo, né, sobre a minha deficiência, explico que quando eles passarem por mim, eles têm que dizer, né, verbalizar: Vera, é o João do terceiro semestre, porque é muito interessante que os alunos passam, dizem oi, ou sorriem, né, dão um sorriso para a pessoa que está do meu lado. Aí a minha acompanhante diz: Vera, não sei quem é, deve ser algum aluno teu. Então, agora parece que eles já estão mais conscientes. Então, eles vão, me abraçam, me dão um beijo: Vera, é o fulano. Mas isso é uma caminhada. Fazem, né, 2006, estamos já em 2022, né? Quantos anos já passaram? E ainda as pessoas têm dificuldade de se relacionarem comigo por não saber como lidar com isso. Os alunos na aula apresentam trabalhos de grupo. Poucos lembram de fazer a descrição do slide também, né? Não é só os profissionais, os colegas. Então, a gente tem muitas limitações no nosso dia a dia para a nossa interação. E isso é muito importante de ir falando sempre, para que as pessoas se conscientizem. Muitas situações que eu coloco para os alunos, que uma dificuldade do deficiente visual numa festa, num aniversário, num restaurante, a gente está conversando com uma outra pessoa, a pessoa levanta para ir ao banheiro e a gente fica ali conversando sozinho. Ninguém lembra de dizer: Vera, vou sair, Vera, vou levantar, Vera, vou em algum lugar.
E estou falando Vera, porque estou falando sobre a minha experiência, mas isso com certeza acontece com todos os deficientes visuais. Então a gente paga muitos micos, porque a gente fica falando sozinha. A gente fica imaginando situações que estão acontecendo que as pessoas não descrevem. E eu tenho uma recordação muito... Eu contei para a Liliane e a Rosane, quando foram lá na universidade, que eu participei de uma palestra, que eu não lembro bem qual era o assunto, lá no IFE, e eu achei muito interessante que, quando começou a palestra, a pessoa, o palestrante, perguntou: no auditório, tem alguma pessoa com alguma deficiência? Aí eu fiquei assim, mas nunca tinha escutado isso, assim, num auditório cheio de pessoas, por uma palestrante que estava no palco. Aí eu levantei a mão, ela perguntou qual era a deficiência, eu disse que era deficiente visual, e a partir daquele momento a pessoa me descreveu todos os slides que ela estava passando. Eu me senti assim, muito acolhida. E por essa palestrante, que pena que eu não lembro quem foi, o nome dela, assim, não lembro para trazer, mas aquilo me marcou muito. Então é importante, assim, relembrar que, mesmo eu conseguindo manter o meu trabalho, a gente sempre tem algumas limitações, mas eu tenho uma equipe de alunas, que me auxiliam muito, que me apoiam, que me atendem. Então, uma coisa que a gente aprende é a questão da dependência, de ter sempre alguém no nosso apoio. E nisso eu sou muito feliz, porque todas as pessoas que me apoiam, esses meus alunos, esses meus monitores, as minhas secretárias, é uma rede que é assim, indispensável para que o meu trabalho seja efetivado. Então, como é que eu dou minhas aulas? Eu estudo em casa, eu peço para minhas secretárias, né, ler, vou procurar esse semestre eu comecei a dar essa disciplina nova, né, dos processos inclusivos. Então, eu tinha que me apropriar, eu tinha que ler, eu tinha que procurar artigos, tinha que ver livros, como que eu ia estruturar a disciplina. Então, começamos o primeiro passo, vamos procurar material e ler. Então, eu leio pelo computador, uso o programa de voz, leio através das meninas, que elas me leem os artigos, se tiver que ler um capítulo de livro, então elas me leem. Aí eu vou fazendo resumos, apesar de não enxergar, eu trabalho com a escrita, eu escrevo, vou fazendo meus resumos. Aí as meninas transcrevem, vamos organizando os tópicos do slide, por exemplo, do que eu vou falar na aula, depois daquilo que eu estudei. Faço um resumo. Falta 5 minutos. Vera, faltam 5. Tá. Faço meus resumos, aí a gente monta os slides, e assim, então, eu organizo a minha atuação em sala de aula. E os slides, as minhas secretárias sabem como é que eu gosto, qual é o fundo que eu gosto, que não pode ter muito texto, que se bota ponto, não bota ponto. Então, eu treino essa minha equipe e, dessa forma, eu consigo passar, né, todo o meu conhecimento, depois dos meus estudos, para os meus alunos. Então, essa é mais ou menos o meu esquema de trabalho, como que eu consigo manter a minha atividade como professora, como formadora na universidade, porque no meu outro trabalho eu já me aposentei, com 30 anos de trabalho eu me aposentei, e na universidade eu estou aqui fazendo a minha missão, que eu amo, de docente, e já teria tempo, né? Já tenho tempo até de aposentadoria, mas enquanto a universidade achar que eu sou importante para trabalhar nesse grupo, eu continuo, então, a minha atividade. Então, essa seria, assim, o que eu pensei para trazer para vocês em termos da minha história e do meu trabalho atual. E depois a gente vai ter um momento, se tiverem dúvidas, questões, para explicitar melhor, vou ficar à disposição. Oi, Vera.
Estou aqui contigo, tá? Abrindo a câmera. A Lili também pode abrir, porque eu fiz uma falha técnica no início, né, Lili? Eu não apresentei a Lili, a Liliane, a nossa Lili, colega de trabalho, e a gente acaba deixando, né, Lili? Então, a Liliane é pós-doutora, doutora e mestra em saúde e comportamento pela Universidade Católica de Pelotas. Já andou essa menina, né, professora Vera? Já andou, né? Já teve uma bela caminhada. E foi minha aluna também, além de ser aluna na graduação, foi minha aluna também no pós. Exatamente, especialista em saúde da família, também pela FURG, psicóloga pela UFPEL, trabalhou como professora substituta na FURG em 2009, psicóloga do IFSU, nossa colega do departamento, de gestão de assistência estudantil. Eu e a Lili, tentamos trabalhar o mais próximo possível, né, Lili? Porque a gente sabe que falar em inclusão não dá para separar esses dois departamentos. A gente espera que um dia sejamos pró-reitoria, né? E que tenha esse espaço. E né? que possamos trabalhar dentro do mesmo setor, né? Isso, exatamente. Então, Rosane, eu queria acrescentar, porque eu também fiz uma gafe, eu esqueci de fazer minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelo loiro comprido, estou com uma blusa preta e com um fundo branco. Então, peço desculpas pela minha gafe também, né? E agradeço mais uma vez, porque é uma oportunidade muito especial estar aqui com a Vera, né? Esse estágio que a Vera comentou, esse local que a Vera comentou que trabalha em Rio Grande, eu fiz um estágio muito maravilhoso, assim, com ela lá, na época, com um menino. Então, tenho recordações, assim, para a vida. Né? Não aprendi isso apenas como psicóloga, mas como pessoa. Então, Vera, a gente te agradece imensamente a tua fala. Tu sabe que a tua participação, a tua história de vida é muito importante, né? Que todos possam ouvir. Com certeza, tu estás e estarás, né, com a tua fala, incentivando muitas pessoas e mostrando para elas que existem muitos caminhos, existem muitas formas, né? Que às vezes essas situações que acontecem, não necessariamente a gente tem que desistir dos sonhos, né, da vida, né, e de lutar por aquilo que a gente quer. Então, eu te agradeço, te deixo à vontade para fechar a câmera se tu quiseres, e a Lili também, e eu vou chamar o nosso próximo painelista, tá bem? Então, eu vou chamar o Jael, nosso painelista da tarde. O Jael tem 28 anos, é especialista em finanças pela UFPEL, pela UCPEL, né, Jael? É consultor em planejamento, mentor em educação financeira, trabalha atualmente com estratégias e finanças no Sicredi, e o Jael tem deficiência física, né, Jael? Isso, exatamente. Então, eu passo a palavra para ti, querido. Obrigado, Rosane. Estou bem feliz de estar aqui. Queria pontuar também que foi muito inspirador a fala da Vera também. Me deixou bem emocionado em ver a trajetória dela até aqui. E bem bacana de conhecer um pouco da história dela e dos próximos que também vão se apresentar mais para frente. Mas estou bem feliz de estar aqui com vocês, de ter essa oportunidade de estar falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha história, um pouco de vida, até o meu mercado de trabalho. Mas antes de começar, também queria fazer uma autodescrição do momento que eu estou. Eu estou agora na sala do meu apartamento. Atrás de mim tem uma porta que dá acesso à minha cozinha. Tem umas plantinhas aqui à minha esquerda. Eu sou branco, tenho cabelo curto ondulado. Eu estou de blazer cinza escuro e uma camisa verde esmeralda. Bem, mas começando um pouco fazendo uma regressão para chegar até onde eu quero chegar na questão do mercado de trabalho, que foi começando um pouco na minha infância, né?
a minha questão de estudo e tudo mais. Eu nasci com uma deficiência já foi uma má formação congênita, né? Que ocorreu na gestação mesmo. O nome dela é Miele meningocele, nome científico. E acabou que eu tive os membros inferiores das minhas pernas acabaram ficando não com defeito, mas com falta de movimentos. Mas eu ainda tenho circulação no meu corpo inteiro, o que faz com que eu consiga até ter certa mobilidade tanto na minha cadeira de rodas quanto fora da minha cadeira. E isso foi uma coisa que me deixou mais tranquilo, principalmente pelo fato do médico que fez o meu parto e cuidou da minha questão de gestação, comunicou aos meus pais que eu seria uma criança relativamente normal, para tranquilizar um pouco mais eles, né? Porque eu poderia fazer tudo que eu precisasse fazer, a única coisa que eu teria de dificuldade mesmo era precisar de usar em cadeira de rodas e precisar de uma mobilidade um pouco mais impulsiva, bem dizendo. E isso me deixou mais tranquilo, porque ao mesmo tempo que os meus pais, com certeza pelo fato de eu ser uma pessoa com deficiência, eles mantiveram aquela superproteção, com certeza, mas me incentivaram sempre a ir atrás daquilo que eu sempre quis, sabe? De me motivar a correr atrás dos meus sonhos, a poder ter uma trajetória de sucesso. E é da minha personalidade também, através disso, ser uma pessoa um pouco ambiciosa para as questões que eu sempre almejo, né? E na minha infância, eu ainda tive, aos 7 anos, eu tentei entrar na escola regular, mas a escola comentou que eu não poderia começar os estudos lá porque ela se mostrava não preparada na época, certo? E na época, como eu não tinha consciência ainda disso, não entendi o fato do certo preconceito que era pré-estabelecido já, de eu não conseguir ter acesso por conta da minha deficiência, né? Mas através de muita luta, como sempre foi ao longo da minha vida, consegui ter acesso a essa mesma escola, consegui ter o ingresso e a matrícula aceitos. E a escola, a partir disso, acabou se adaptando aos poucos, com utilização de rampas, com inserção dos meus colegas através de comunicação anterior, que ia entrar um aluno com deficiência. Eu era o único aluno deficiente da escola, então, por isso, teve esse preparo, bem dizendo, para começar tudo, sabe? E ao longo da minha trajetória de educação também tive esse mesmo viés. Na escola regular, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, eu era o único aluno cadeirante da escola. E eu estudei até os 12 anos nessa mesma escola, do qual eu tive dificuldade para acessar. Porém, a partir dos meus 12 anos, eu fui morar em Monte Bonito, que fica no interior daqui de Pelotas, e fui estudar a partir da 6ª série, até concluir o ensino médio nessa escola. E eu senti uma boa diferença a partir dali, porque eu me senti muito mais aceito, muito mais pertencente àquele lugar, pelo fato da empatia um pouco maior que as pessoas tiveram comigo em me acolher, me atender para minhas necessidades, quais foram as que eu precisasse. Então, essa naturalidade me chamou mais a atenção, entende? Foi uma coisa que me gerou um pouco mais de conforto, um carinho maior por essa escola, que me trouxe até aqui. Até depois de eu ter me formado lá, eu ainda conseguia visitá-los para passar, para dar um oi, tanto porque eu morava em frente à escola, o que facilitava bastante as coisas. E morando em Monte Bonito, eu tive que passar ainda mais pelas dificuldades do dia a dia. Eu sei que o intuito da palestra é falar um pouco sobre o mercado de trabalho, mas a partir dessa dificuldade que me motivou a ir atrás dos meus sonhos, né? E continuando sobre essa questão da dificuldade,
o fato de sempre precisar de um apoio, para precisar andar para lá e para cá, lá em Monte Bonito, era uma coisa que eu pensava, poxa, eu acho que eu consigo fazer sozinho isso, sabe? Eu consigo me impulsionar sozinho. E aí eu tentava, eu me esforçava um pouco a mais do que eu precisava, mas eu conseguia chegar nos lugares que eu queria. Eu buscava desde sempre essa independência pessoal, sabe? Era uma coisa que me motivava um pouquinho de cada vez. E como tudo na nossa vida, né, é um processo, eu entendia que esses pequenos passos me levavam um pouquinho mais adiante, sabe? Não só a questão de poder andar sozinho para onde quer que eu fosse lá na colônia, como as demais coisas que foram acontecendo na minha vida. Tive uma conversa ao longo do tempo bem amadurecida com os meus pais, também com relação a poder me movimentar sozinho andando na cidade, que por conta da superproteção deles, e que me trouxeram para conseguir estudar aqui depois, poder fazer um curso técnico, a partir do momento que eu me formei no ensino médio, me formei em administração. Aí, a partir dali que eu comecei a entender um pouco mais que eu estava crescendo, sabe? Estava começando a virar um adulto e pensando, ok, preciso começar a trabalhar. Mas, como todo mundo sabe, toda pessoa com deficiência sabe, entrar no mercado de trabalho não é fácil. Algumas pessoas que começaram cedo, sempre falam que começaram cedo por conta de que precisavam assinar carteira, para pagar suas próprias contas, tudo mais. A questão de ser um cadeirante ou ter uma deficiência que possa apresentar visualmente às pessoas uma limitação, acaba trazendo um certo recuo dessa parte de pensar, poxa, será que realmente estou preparado para treinar essa pessoa? Será que eu estou preparado para lidar com essa pessoa no meu dia a dia? E se ela fizer alguma coisa errada, como é que eu vou corrigir ela? Ela vai se sentir confortável se eu corrigir ela de uma forma como eu corrijo uma pessoa normal, bem dizendo? Vem à tona essas questões na pessoa, sabe? Então, eu penso que foi uma luta, sabe? Eu comecei no meu mercado de trabalho aos 21 anos. Eu demorei um pouco, porque eu comecei no início da minha graduação, que eu estudei na Universidade Católica de Pelotas, e fiz um estágio com uma parceria que o Sebrae tinha na época, na universidade, para começar a atender num projeto de diagnósticos de consultoria. Aí eu andava pela cidade toda, de porta em porta das empresas, fazendo atendimentos, para fazer pesquisas e entender um pouco mais a perspectiva do proprietário, do gerente da empresa. E a partir daquilo comecei a ter uma visão de mercado um pouco mais aprofundada, comecei a ter mais conhecimento de como é que funcionava a rotina administrativa das pessoas e fui criando gosto por essa área. E tive algumas dificuldades, as pessoas algumas vezes tinham um certo recuo em pensar, esse garoto vai me atender? Como assim? Ele está preparado para isso, sabe? Mas com base nos meus estudos, com a forma como eu me dedicava para ter um pouco mais de inserção e uma aceitação um pouco maior, eu me dedicava ainda mais nos meus estudos para provar para mim mesmo e para as pessoas que precisavam receber algum tipo de prova, se é que precisam, de que realmente eu estava pronto para atendê-las e que isso bastava para elas se sentirem responsabilizadas pela minha atividade. E foi uma experiência incrível, eu aprendi muito também. E logo depois disso, eu tive uma aprendizagem como jovem aprendiz, já mesmo dentro da instituição da Universidade Católica de Pelotas, como auxiliar administrativo na área de compras, o que me possibilitou entender também bastante sobre a área de finanças, entender um pouco mais de orçamento, ter um pouco mais de conhecimento em cima disso, e me possibilitou ter um leque maior de visão também sobre concorrência, sobre empresa, sobre perspectiva de mercado.
que durou 2 anos, como o contrato de jovem aprendiz já estipula. Mas, ao mesmo tempo que eu ficava feliz em ter essas experiências, porque eram as minhas primeiras, né? Todo mundo fica feliz com essa oportunidade que tu precisa ter para começar na tua vida, como no mercado de trabalho. Eu, ao mesmo tempo que eu já me sentia formado, eu já tinha quase terminado já a minha pós-graduação, eu sentia que eu não merecia mais, mas que eu estava pronto para mais, sabe? Eu estava pronto para maiores desafios. E dali, a partir do momento que eu saí dali da universidade, eu comecei um trabalho de consultoria financeira. Eu atendia empresas aqui da cidade com o portfólio que eu acabei criando e as empresas que eu ainda tive um network dessas duas experiências. Atendi algumas delas ao longo desses tempos, desses anos. Tive também algumas experiências com gestão de eventos, com uma colega no Parque Tecnológico, que foi gratificante também, porque é uma pessoa muito querida, a Fernanda, do qual eu devo muito também, que me abriu portas ao longo da minha carreira. E eu gostei bastante, sabe, de ter tido essa independência, de ter, ao longo dessa trajetória, ter me sentido cada vez mais independente, mais seguro daquilo que eu queria almejar, sabe? E aí eu fiquei, a partir do momento que entrou a pandemia, eu acabei ficando um pouco mais parado, em virtude de não estar mais abertos alguns comércios, a gente não poder sair de casa e tudo mais. E me vi numa sinuca de pensar, olha, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Sabe? Daí eu entrei no processo seletivo, comecei a trabalhar no Sicredi, que é uma cooperativa de crédito, e além de muito mais outras coisas, que ela tem um viés tanto financeiro como social. Então, ela tem uma acolhida à comunidade, sabe? E me possibilitou enxergar de uma forma totalmente diferente, de uma forma nova e de uma forma muito mais feliz, como é entrar no mercado de trabalho e ser reconhecido e ser valorizado pelo profissional e todas as características da qual tu construiu ao longo da tua vida. Porque ali dentro eu consigo, hoje, como planejador financeiro, me enxergar como alguém de alto valor, de que sabe que está exercendo uma atividade com o comportamento e a experiência de estudo e de vida que teve ao longo da sua trajetória, e é valorizado por isso, entende? Tem uma perspectiva de carreira ali bem construída. Eu comecei no nível operacional, na equipe de unidade de apoio ao negócio, que é baseada em formalização de crédito, qual eu tive muito orgulho de começar ali. É uma equipe bem acolhedora, me senti bem feliz de estar por perto deles. Eles me abraçaram, entenderam que eu sabia que eu podia fazer as coisas, sabe? Não foi aquela surpresa de precisar se encaixar para tentar entender o lado do outro. Foi todo mundo se abraçou para todo mundo se entender e trabalhar em equipe para chegar em algum lugar. Então, eu vejo hoje em dia isso como um propósito mesmo, uma união de chegar até um determinado lugar. E hoje, na área que eu atuo como planejador financeiro da cooperativa, eu trabalho na sede da cooperativa, do qual gerencio atualmente 22 cidades, tanto daqui do Rio Grande do Sul quanto do Espírito Santo. Eu gerencio as finanças, do qual faço questão de orçamento, tanto para curto e longo prazo. Eu avalio questão de orçamento. Eu crio relatórios para acompanhar junto à diretoria, também as demais áreas, possíveis gargalos dentro das finanças, dos custos de cada área de atuação. E aí avalio junto com a equipe que eu trabalho, que é o Thiago e a Nicole, próximos passos ao longo disso tudo. E é muito bom, sabe? É muito bom estar junto disso tudo e ao longo da minha vida ter percebido que
está valendo a pena todo aquele esforço que foi passado anos atrás, e mesmo no dia a dia também com algumas questões, que hoje em dia a gente pensa que são pequenas, perto de tudo aquilo que a gente já lapidou e já construiu, sabe? Então, eu fico muito feliz de estar tendo esse espaço, de poder falar isso, de poder expor isso também, que é um lugar de fala que as pessoas precisam também ouvir, que é bom ser expandido, ter uma ressonância cada vez maior, e que as pessoas com deficiência ao longo da sua trajetória de carreira possam ter oportunidades que mostrem para ela que também podem ser aceitas, sabe? Lá dentro a gente tem, junto à área de gestão de pessoas, diversas formas de tentar inserir, e também a gente está montando projetos. Eu acabei conversando também com o nosso assessor de gestão de pessoas para criar projetos com viés também de ter mais um agregamento de pessoas com deficiência e um acolhimento, tanto para trazer lá para dentro da cooperativa, para ter uma maior representatividade, que é muito importante, mas também para projetos sociais que possam envolver isso, sabe? Que também é o viés do Sicredi em pensar nessas perspectivas. Então é muito bom estar tendo esse espaço de ter essas pessoas aqui para também criar essa base de relacionamento que é fundamental para construir alguma coisa junto. Acredito que seja um pouco disso que eu vim trazer. Eu agradeço também o espaço de cada um de vocês. Agradeço a Rosane pelo convite também. Me coloco à disposição para qualquer outra pergunta que vocês possam ter ao longo do evento. E é isso, gente. Agora sim, microfone aberto. Já é um prazer te ouvir, tu sabe que a tua história é muito bonita e era exatamente isso, para falar sobre a tua história de vida, né? Porque não começa no mercado de trabalho, né? Começa antes, né? Cada história, cada maneira que a gente se constituiu como pessoa, como a gente enfrentou, né, as adversidades, como a gente se constituiu forte, né, apesar delas, né, também é um exemplo disso, e aquela parte da tua vida que tu fala ali, que foi o que realmente um divisor de águas na tua vida, ela é muito importante para a gente entender em que momento tu teve força, né, para superar e buscar o caminho que tu tem hoje, o sonho que tu tinha, que hoje tu realiza, e a maneira como tu está feliz e realizado, né, o trabalho que tu fazes. É verdade. Isso é muito legal, e isso tem que servir, né, de inspiração para muitas outras pessoas, né, a tua história, e essa é nosso grande tema aqui, né, nada sobre nós sem nós, porque a gente tem muito para contar, a gente tem muita história bonita para contar, e dizer que é sempre possível sonhar e realizar, né? Então, eu vou chamar agora o nosso próximo palestrante e peço que tu fique por aqui, né? Fica livre com a câmera se tu quiser, mas depois a gente volta para os questionamentos, tá bem? Tá bem. Obrigada, então, muito obrigada mesmo. Bom, então agora eu chamo o nosso painelista, Leonardo Gonçalves, e o professor Walter Lenine Fernandes para fazer a mediação. Boa noite. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Leonardo, agora eu vou chamar o Walter, eu vou apresentar o Walter e depois ele te apresenta, tá bem? O Walter é nosso colega, professor do IFSU, do campus Sapiranga, e o Walter é doutor em História Econômica pela USP, pós-doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do IFSU, nosso colega também, trabalha no programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado profissional em Educação e Tecnologia, integra o corpo docente do programa de pós-graduação em História da URGS. Nossa, Walter, como é que tu dá conta de tudo isso? Pesquisador pela FAPERGS,
É coordenador do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, nosso colega do NAPNE, que também idealizou esse projeto que nós estamos desenvolvendo já na terceira edição, né, Walter? E ainda desenvolve pesquisas sobre ensino de história e inclusão das pessoas com deficiência, legislação e acessibilidade, sobretudo no que se refere às teorias e práticas inclusivas na educação e na história. E já esteve na nossa primeira edição também como painelista, né, Walter? Então, fica à vontade, seja bem-vindo para apresentar o Leonardo e a gente aguarda a fala dele. Obrigado, Rosane. É um prazer estar de volta aqui com vocês, sempre nessa parceria, né, DP, NAPNE, né, e lutando também aí, já vou deixar minha manifestação para que a gente tenha uma pró-reitoria de inclusão no IFSU. Vou fazer a minha autodescrição, tá? Então, eu sou um homem branco, tá? Eu estou sentado numa cadeira com fundo branco, tá? Vestindo uma camisa com a coloração jeans, tá? Azul. E hoje eu vou apresentar o Leonardo, né? Que foi uma grata surpresa encontrar. Então, o Leonardo é meu aluno, né? No curso, né, de pós-graduação em História da URGS. Então, atualmente, ele vem fazendo, né, uma disciplina comigo. E, surpreendentemente, quando o Leonardo se apresentou, né, na aula, o Leonardo ele tinha dito que era aluno do IFSU. E aquilo me deixou extremamente, né, orgulhoso em saber que um aluno, né, do IFSU com autismo ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sendo o primeiro aluno, né, também com autismo do mestrado e doutorado. Dito isso, né, então agora eu vou apresentar o Leonardo, né, então o Leonardo tem 23 anos, é autista, técnico, né, de nível médio em automação industrial, pelo IFSU, licenciatura, né, em História pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci, Centro Universitário, tá? Unicelv. E atualmente é mestrando, né, em História na URGS e desenvolve, né, um projeto de ensino de História para pessoas, né? Então ele desenvolve um projeto sobre jogos, né, lúdicos eletrônicos para alunos, né, com transtorno do espectro autista. Assistente, né, administrativo, concursado no Hospital de Clínica de Porto Alegre e trabalha no setor de suprimentos. Então, eu combinei, né, com o Leonardo que eu ia bater um papo, né, então seria mais uma questão de perguntas e respostas. E eu gostaria, Leonardo, que você falasse um pouquinho desse momento, tá? Da sua trajetória e falasse, né, como é que foi, né, a sua infância, um pouco da sua adolescência, chegando, né, da sua trajetória no IFSU até os dias atuais. E aí depois, enfim, ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu vou intervindo e fazendo novas perguntas a ti, tá? Pode começar a falar um pouquinho, Leonardo. Tudo bem. Primeiramente, eu sou um homem com cor de pele branca, tenho um óculos de visão com suporte escuro, estou com um headset preto, tenho a barba feita, sou calvo, estou usando no momento uma jaqueta verde. Atrás de mim é um fundo branco com dois armáriozinhos. Estou sentado numa cadeira e à minha esquerda está a minha cama, com um edredom azul. Bem, começando já pelo meu nascimento, eu sou meio que atrasado por 2 anos. Porque desde que eu nasci até os 2 anos de idade, eu não tinha capacidade auditiva por causa de uma infecção no ouvido. E eu acho que isso é uma coisa que eu esqueci de contar. Acho que eu nunca cheguei a contar muito diante das outras pessoas e é uma coisa que isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei aos 2 anos de idade, essa infecção estourou. E
por um tempo, eu comecei a recuperar boa parte da minha audição. E, atualmente, de vez em quando, eu questiono se eu tenho uma audição perfeita ou não. Porque, às vezes, eu acho que... Eu já tive, assim, atendimentos médicos para ver se ela está adequada ou não. Sabendo que eu já tenho uma vida com a vida meio atrasada por 2 anos, eu tive um momento um pouquinho mais complicado com a minha mãe para poder ter uma criação de vida. Chegando no início da minha vida, no início do fundamental, eu tive dificuldades de tentar me enturmar com dentro da escola e também com dificuldades de convivência com os próprios membros com próprios funcionários dentro do instituto. E nos primeiros 2 anos foi assim, mais questão de comportamento e como eu agia de forma fora do normal, e às vezes até ter crises emocionais, e coisa que eu acho que só cheguei a combater completamente nos últimos 2 anos, e é algo bem recente, com forte influência medicinal, um remédio controlado. E durante toda essa época eu tive momentos de atitudes que vinham da minha cabeça, crises emocionais por coisas às vezes até pequenas, e questão de atrito de fala até mesmo com os próprios professores. No 3ª série do ensino fundamental até o 5ª série, eu comecei a ter um problema maior com questão de sofrer bullying por causa do meu peso. E isso, eu acho que, no fim, acabou tendo Bem, eu digo para mim mesmo que isso não me afetou muito na minha vida, mas refletindo, eu acho que realmente afetou, porque com essa experiência de bullying que eu sofri na minha vida, acabou criando um sentimento de insegurança e coisas que, por exemplo, com questão de insegurança, às vezes paranoia pelo que os outros pensam, e até mesmo por questão de, talvez até por complexo de superioridade, que acaba causando momentos como agora, que eu tô extremamente nervoso tentando falar o que é para apresentar aqui nessa... Vamos lá, então deixa eu te intervir agora, tá? Então vamos pular um pouquinho, tá, Leonardo? E aí agora eu quero que vamos ficar calmo, eu falei contigo que a gente está numa conversa de um bar, tá? Que uma hora eu vou descer aí, eu sou teu vizinho, eu vou te pegar para beber algo e ficar tranquilo. Então, agora eu gostaria que você falasse, tá? Só para você distrair, ficar um pouquinho tranquilo agora, tá? Se você está nervoso, eu também estou, e vai ficar os dois nervosos aqui, tá bom? Agora eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua experiência no IFSU, tá? Eu acho que é muito legal, tá? Você falar. Vai lá. Eu acho que a minha experiência no IFSU foi tipo uma relação de amor e ódio. Não porque... Não fala isso porque... Não porque teve ódio, mas é porque foi assim... Fui bem recebido, o Instituto me recebeu muito bem, só que eu acredito que por causa de questão de crises emocionais e às vezes por questão de momentos de chamar atenção, eu acabei causando atrito com o próprio instituto. E eu não tenho
E eu tenho, assim, às vezes um sentimento assim, de vergonha ou remorso das coisas que eu fiz no IFSU. E eu te digo uma coisa, eu agradeço muito pelo trabalho todo que o IFSU teve diante a minha formação, principalmente porque, principalmente pelos professores e supervisores e pelos diretores, e teve uma ou duas psicopedagogas que me atenderam várias vezes quando eu tive um momento de instabilidade. E aqui é o IFSU em Sapiranga, não é? Não, agora que é da reitoria, tá? Você é de Camaquã, é importante dizer isso, tá? Não, eu falo isso porque tem alguns antigos professores conhecidos meus que acredito que estejam aqui. E o que eu posso dizer para eles é obrigado e desculpa. Agora eu queria que você falasse um pouco, tá? Porque você escolheu fazer a faculdade de História, né? E quem foi o professor ali, o determinante, né, para essa escolha? Como é que foi? Primeiramente, foram um curso de História, eu comecei a ter uma ficção por um lado cartográfico e geográfico da história. Porque quando eu era pequeno, muito pequeno, tinha as enciclopédias que a Dinda do meu irmão tinha. E eu ficava só olhando para aquilo. No ensino fundamental, tinha um professor que eu adorava muito, e eu adorava muito as aulas dele de história. E aquilo começou a me criar um gosto maior por aquele tema. No terceiro e quarto ano do IFSU, eu tive aulas com o professor Delmar Vilagra. E foi ele que me reincendiou de novo o gosto pelas aulas de história. E também foi nesse período que, por questão de desinteresse e falta de vontade em questão do ensino, eu comecei a não querer prosseguir ao lado assim de automação e de engenharia e da automação industrial. Então no final do ensino técnico, eu optei em buscar uma faculdade de História. Eu acabei pegando a licenciatura de História pela Unicelv, por questão que a minha outra opção pela Enem era na Unicinos em Porto Alegre, e naquela época eu não podia sair de Camaquã. Importante dizer isso, tá, o Leonardo? E agora eu quero que você fale, né, da importância, né, de uma pessoa com autismo no mestrado em História na URGS, né? E como é que você está se sentindo, né? Porque, querendo ou não, houve todo um trabalho, né, de inclusão, de identificação. Você defendeu um projeto, né, sobre acessibilidade, né, para pessoas com autismo. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né, dessa conscientização. Esse período do mestrado tá meio complicado para mim, porque não é só um momento que eu tô tendo, assim, questão de ter um momento de maior reflexão por causa dos temas que eu tô aprendendo, principalmente com as aulas que eu tô tendo, incluindo a sua, mas também tá sendo um momento bem mais puxado que eu tô tendo, assim, na minha vida, que também tá me dando maior pensamento maior em questão a isso. E, em geral, o que eu sinto em questão da minha inclusão no programa de projeto de pós-graduação é como estou sentindo agora, puro nervosismo. Sim, sim.
E aí, Leonardo, se puder, tá, por conta do nosso tempo, falar um pouquinho do seu trabalho, né, no Hospital de Clínica, como é que foi fazer o concurso, a adaptação e etc. Eu fiz o concurso, eu acho que foi em 2017. E eu passei pelas cotas de deficiência. Eu fui chamado no Hospital de Clínicas pelo temporário por 3 meses, no final de 2018. E eu trabalhei como recepcionista no banco de sangue no Hospital de Clínicas, na Santa Cecília. Não, no negócio da Santa Cecília. E foi assim, eu fui escolhido para lá porque a chefe do setor da hemoterapia, ela escolheu voluntariamente a me receber. Porque ela adorou a ideia de me colocar lá. E ela, mais a supervisora, o outro chefe do setor e todos os colegas que ainda hoje eu visito, porque como eu estou no suprimentos, eu visito o tempo todo lá para entregar os materiais, quase uma família. Me recebem assim na maior natureza. E em questão da questão do trabalho em si, o trabalho era um trabalho interessante em questão da minha situação neurodiversa em relação a lidar com uma coisa que eu geralmente teria dificuldade de lidar, que é com receber e atender uma pessoa. E durante esses 3 meses, eu só tive um único baque em questão de lidar com isso. Foi quando foi no final de semana do trabalho que eu tive um aumento de voz alta, um aumento de voz na recepção, porque o barulho do corredor da recepção estava me como posso dizer, estava enchendo minha cabeça. Então aquilo estava me pegando muito. E a minha chefe, ela só me deu uma pequena advertência dizendo para eu não agir igual um general quando se fala disso. Então, Leonardo, agora, né, só para a gente finalizar, né, é um surdo falando com um autista e um autista falando com um surdo, né? Então, aqui são 2 pessoas com deficiência, né? Eu não sei como é que eu tenho tempo, mas falando de surdo, eu queria falar de um trabalho que eu fiz. Não, de trabalho de como posso dizer? Um trabalho que eu fiz em TAPS, que eu trabalhei por uns meses na Panvel Farmácias. Eu trabalhava lá e eu era encarregado mais na estocagem e no manuseio de remédios. E a pessoa que me ensinou e me deu toda a instrução e me ajudou a fazer todo o processo de arrumar os remédios e colocar eles no sistema e depois organizar todos eles, era uma surda. Era uma surda e muda. Então, a gente se entende, né, Leonardo? Eu acho que nós temos... Por isso que eu acho que eu sempre me entendi tão bem contigo e você me ajudou tanto nas minhas aulas na URGS, mesmo eu estando tão nervoso lá. Você sempre foi ali, meu braço direito em todos os... Porque eu estou mais nervoso ainda. Então, vamos ficar... nós 2 juntos, a gente vai conseguir sair dessa situação. Agora, para finalizar, tá? Eu gostaria que você definisse o autismo. O que é o autismo, conforme você falou para mim ontem? É uma situação neurodiversa onde a pessoa
ela está em seu próprio mundo e é uma questão de, então pode ser, é um mundo dentro de um outro mundo. E no meu caso, né, que na questão neurodiversa que eu tenho, que é a síndrome de Asperger, eu tenho uma questão de que eu tenho uma visão dos dois mundos misturadas ao meio. Que eu, por mais que eu tenha assim uma situação onde eu tenha mais uma conexão com o mundo de fora, eu ainda tenho meu próprio mundo. E o conflito é constante. Hoje esse constante conflito, eu tenho um forte controle com ele. Mas quando eu era mais novo, e principalmente quando eu era mais criança, o controle era nenhum. O único controle era o remédio. Sim, eu acho que a gente encerra por aqui. Acho que é nada sobre nós sem nós, Leonardo. Eu acho que a gente conseguiu atingir então, o nosso objetivo. Obrigado, Leonardo, pela parceria. Obrigado. Leonardo, muito obrigada. Só para te dizer que eu sou solidária com o teu nervosismo, porque da outra vez, né, Walter, a gente se olhava e dizia, meu Deus, mas a gente supera, esse momento é sempre muito difícil para todos nós, assim. Eu não consigo nunca relaxar diante dessa situação. Diante de estar, né, fazendo as lives e tal, fazendo uma fala pública, é sempre complicado para mim. Então, eu sou solidária com o teu nervosismo. Compartilho dele, tá? Bom, agora, então, queria muito te agradecer, Leonardo, de coração, por tu estares aqui conosco, né? Mesmo enfrentando o teu nervosismo, né? E com o apoio do Walter, que é extremamente significativo para nós, né? A presença do Walter sempre conosco, desde o início, né? Sempre nos auxiliando também, né, dentro dos propósitos que a gente tem para justamente trabalhar as questões das pessoas, né, com deficiência, das necessidades específicas, enfim, né, esse universo que a gente lida, né, através dos NAPNIS e do Departamento de Educação Inclusiva. Então, te agradecendo, eu também chamo a todos novamente para a gente poder fazer uma roda de conversa final aqui, se puderem abrir as câmeras, e a gente tem algumas perguntas para vocês. Vamos aguardar um pouquinho, vem a professora Vera. Oi, a Vera voltou. Então, Vera, está conosco aqui o Leonardo, o Jael, o Walter, a Lili, e agora e a nossa tradutora intérprete, Alexandra. A gente tem uma pergunta para a professora Vera, temos perguntas para o Jael e também para o Leonardo, tá? Mas para a professora Vera, além da tua fala que emocionou das pessoas que está assistindo, Vera, porque é emocionado, né, porque ele sabe da importância dos testes VISC, né, que foram criados por ti. Traduzidos, né, na verdade, né? É isso, Lili? É isso, Vera? Isso, foi uma adaptação, é um teste estrangeiro que foi adaptado no Brasil a partir do meu trabalho do mestrado e doutorado. Tu queres fazer a pergunta para ela, Lili? Com a pergunta aí? Estou com a pergunta aqui. Então, vamos lá. Então, professora Vera, como conscientizar os colegas docentes da importância da adaptação curricular? Além disso, muitos confundem acessibilidade com facilidade. A senhora poderia comentar?
Muito obrigada pela pergunta. E antes de responder, eu gostaria de dar um feedback sobre as falas, né? Começou com a minha, depois com os outros dois colegas, e não podia deixar de... Eu não sou, né, mediadora, mas não dá para deixar de fazer um comentário que eu acho que tem de comum entre nós três, seria a superação, que sem essa força interna para superar as dificuldades que todos nós tivemos, temos e teremos. Eu acho que outra característica de todos os deficientes que nós estamos representando aqui, não querendo destacar a nossa história, mas eu acho que nós representamos cada tipo de deficiência, também é a resiliência, porque cada dificuldade de a gente superar, além da superação, e a gente se adaptar à situação. Então, cada um com suas dificuldades, nas suas áreas, no seu trabalho, no seu estudo, conseguem seguir o caminho. Então, acho que a nossa mensagem para todos que a gente deixa aqui, nós os três como representantes, é o nunca desistir, é o sempre tentar, é o sempre recomeçar, é o sempre ter esperança. Então, e interessante é ver, né, cada um com as suas dificuldades, a gente consegue seguir sempre essa trilha para estar junto com os outros. Então, os outros têm dificuldade de nos entendermos e nós temos que superar, ser resilientes para podermos estar junto com os outros. Então, eu acho que eu me sinto bem gratificada por participar desse momento e dividir as histórias de cada um. Fiquei muito emocionada também com a história de todos que colocaram aí um pouquinho a sua experiência. Bom, voltando então para responder, ser objetiva na pergunta, eu como professora e como deficiente, parece que fica interessante assim, de pensar sobre o aluno deficiente, eu sendo deficiente e passando pelas dificuldades. Isso vem a pergunta, né? Achei bem relevante. Facilitar, né? Ou quando se pensa em acessibilidade, seria facilitar o aluno? Eu confesso que quando eu me tornei deficiente, porque é diferente também a experiência de quem se torna deficiente e quem já nasce com a deficiência, então são experiências diferentes. Eu tinha uma forma de ser docente, eu tinha uma forma de ser professora, eu tinha um nível de exigência como professora, e à medida que eu enfrentei essa situação de ser deficiente, eu tive um novo olhar, né? Apesar de não enxergar, é um novo olhar. Eu refleti mais, eu pensei mais, eu fui mais... repensei toda a minha proposta de ensino. E aí, a questão do facilitar, seria isso? Não. Mas o que eu aprendi com a minha deficiência em relação à deficiência dos alunos? A questão de descobrir o que cada um pode dar dentro do seu potencial. Eu acho que isso seria a adaptação. Então, não é a questão de facilitar, mas entender o potencial de cada um e cobrar dessa pessoa o que ele pode dar dentro do seu potencial. Então, os currículos precisam, sim, ter adaptações, considerando cada característica do deficiente. Então, na minha aprendizagem, né, como professora que me tornei deficiente e que fiz uma reflexão sobre o meu ensino, sobre a minha pedagogia, sobre a minha didática, eu tenho certeza que eu mudei muito, né, mudei bastante, e percebo dessa forma. Então, cada aluno que a gente, por exemplo, na Universidade Católica,
No momento, eu tive alunos, até então, eu já tive alunos com deficiência auditiva, tive alunos com deficiência intelectual, tive um aluno deficiente visual. Foram as minhas 3 experiências com alunos deficientes. Tive 2 alunos deficientes visuais com características totalmente diferentes. Um focado, dedicado, e outro querendo, a gente percebe, né, as facilidades. Então, a importância do professor entender o limite de cada um para que a gente possa fazer as cobranças dentro do limite do aluno. Então, isso eu acho que é a maior preocupação nossa como professor. Então, e no dia a dia, sem falar dessas deficiências, um aluno que tem uma limitação cognitiva, por exemplo, que a gente tem alguns alunos que estão, né, dentro da universidade, então sentir o quanto aquele aluno se dedica, o quanto aquele aluno é comprometido, o quanto aquele aluno tenta, e às vezes o máximo que ele consegue dar é o muito, que para outros é muito pouco. Então, esse olhar, essa percepção é o que eu tento usar assim como medida, né, nas minhas aulas, na minha avaliação, no modo de eu acolher esse aluno. Não sei se eu respondi, mas é o que eu tenho feito. Respondeu sim, Vera. Muito interessante quando tu conta, né, toda a ressignificação, né, a gente pode dizer, que tu fizesses a partir, né, da tua mudança de vida, né. Bom, a gente tem aqui também uma pergunta para o Jael, tá? Que fala assim: Jael, uma diretriz das escolas é incentivar o aluno com deficiência também no mercado de trabalho. Como podemos auxiliar nossos alunos nessa inserção no mercado de trabalho? Que forma tu acha que a gente poderia melhorar isso? Porque nós precisamos sempre melhorar, né? Com certeza. Olha, eu entendo do ponto de vista da forma como foi a minha evolução, de que dando autonomia para o aluno, sabe? Entendendo a perspectiva dele, é importante essa fala da a partir disso, que ela comentou que cada deficiência é uma deficiência, são perspectivas diferentes, são formas também da pessoa lidar e ter a sua própria forma de ser. E essa questão que eu comento da autonomia, ela vai possibilitar o aluno de poder ter essa proatividade, sabe? De poder saber o quanto ele consegue se dedicar no dia a dia, ali no cotidiano do ensino, nas práticas escolares, quaisquer que sejam, sabe? Tanto numa educação física ou numa aula de laboratório, por exemplo, dar as ferramentas necessárias, a escola ter esse amparo e esse suporte necessário para oferecer ao aluno ferramentas das quais possibilitem ele a se encantar com aquilo, sabe? Porque a partir daquilo ele vai perceber que, tipo, poxa, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de trabalhar com isso. Essa atividade me faz bem. Quero começar a trabalhar com esse tipo de ferramenta, sabe? Com a empatia que o professor vai trazer para o aluno, mas também possibilitando essa ferramenta, essa proatividade dele poder trabalhar com as próprias mãos nesse sentido. Eu entendo que seja mais ou menos nesse ponto de vista. Eu tenho uma outra pergunta para ti, Jael, que é... Bom, antes disso, tem um relato aqui de uma participante dizendo do momento lindo que é ver o professor Walter, né, um professor sensível, fazendo uso de estratégias simples que só depende da sensibilidade e bom senso para contornar, né, e poder ajudar o Leonardo naquele momento dele. Então, também uma outra pessoa dizendo: Leonardo, não fica nervoso porque a tua narrativa é linda, a tua história é linda. E também tem um outro aqui, uma outra pergunta para o Jael,
Deixa eu achar aqui já. Aqui. É o professor Walter, na verdade, que faz para ti, né? Como você poderia comentar um pouco sobre a importância da identidade da pessoa com deficiência? Muitas pessoas com deficiência possuem vergonha. Você poderia falar disso? Eu achei bacana essa pergunta do Walter, porque ela vem de encontro com vários amigos meus também que possuem deficiência, que tem essa questão da timidez bem marcada no cotidiano deles. E conforme eu fui aprendendo com a vida, com a experiência que a vida traz para a gente em ser uma pessoa com deficiência, eu percebi que para eu perder essa timidez que eu tive, hoje eu sou uma pessoa falante, estou aqui palestrando, falando, tudo mais, mas eu não fui sempre assim, eu fui uma pessoa mais tímida, mais reservada, porque eu não tive o que eu tento proporcionar hoje em dia para os meus amigos, que é o fato do empurrão, sabe? De ter essa pessoa que te empurre, te dê esse incentivo de motivar para mostrar todo o potencial que ela tem a oferecer. E eu acho que inclusão é isso, sabe? É levar junto. Não é só uma coisa sozinha. É tu caminhar junto, tu empurrar a tua cadeira junto com o outro, sabe? Fazendo uma analogia com duas pessoas cadeirantes, por exemplo. E eu percebo que esse incentivo, mostrar essa alegria de viver para a pessoa também, ajuda, porque eu tenho um amigo também cadeirante, e ele participava do mesmo time de basquete que eu atuava. E ele era uma pessoa bem tímida também, era uma pessoa bem reservada, acabava não se comunicando muito, porque ele tinha uma certa vergonha de se expor e tudo mais. E um tempo atrás, se eu não me engano foi ano passado, estava eu e ele palestrando juntos num evento. Depois de muita luta, a gente conseguiu fazer com que ele participasse. E ele falou super bem, ele foi super comunicativo, conseguiu mostrar seus posicionamentos, sua história de vida, e foi lindo, sabe? Porque a timidez faz com que a pessoa se trave um pouco, mas mesmo com essa trava, tem um tesouro ali, sabe? Tem alguma coisa a oferecer que o mundo precisa enxergar. Então, gostei muito dessa pergunta, que me fez refletir bastante e trazer à tona essas memórias tão bacanas, assim. Outra pergunta agora para o Leonardo, né? Alguém perguntando como a gente pode se aproximar, Leonardo, dos alunos adolescentes com autismo? Como nos aproximar do mundo próprio de forma respeitosa? Eu só penso em duas palavras-chave: calma e paciência. É um trabalho bem difícil de fazer, e no caso de relacionamento entre eu e minha própria mãe, isso é um trabalho de 23 anos e que ainda tem ainda mais um tempo, provavelmente ainda não está longe de terminar. E eu acredito que cada vez mais a gente acha alguma coisa para poder tentar se aproximar cada um de um para o outro. Para o professor se aproximar de um aluno com um espectro autista, eu realmente acredito que ele precisa ser uma pessoa extremamente bem paciente, baseado na minha própria experiência, e também uma pessoa que tenha bastante calma, porque é uma questão de quando eu se sentia, quando eu era mais novo, quando se sentia uma pessoa entrando no meu próprio mundo, vamos dizer, eu entrava de uma forma extremamente protetiva. E eu também lendo de casos de estudos de outros alunos com espectro, situações bem semelhantes. A reação de um aluno, uma pessoa com autismo, primeiramente, reagir de forma protetiva e de se proteger
da pessoa. Interessante isso, né, Leonardo? Importante a tua dica para que a gente possa entender os nossos alunos, né, que também tenham, e a forma como a gente pode cada vez mais se aproximar. E uma outra pergunta que tem para ti é como tu construiu, como foi construído o vínculo com as psicopedagogas na instituição, assim, como tu percebesses o trabalho delas ao longo da tua experiência como aluno? Pela minha memória, depois de que eu tive meu primeiro atendimento com a psicopedagoga, quanto mais e mais eu ia buscar por ela, mais frequentemente eu começava a pensar em buscar por ela para casos, momentos eu me sentia assim, de forma talvez instável, em questionamento, indeciso, ou em piripaque completo emocionalmente. Então, é uma referência, né? A gente acaba se tornando, né? Esse é muito o trabalho do pedagogo, exatamente isso, né? Do psicopedagogo se tornar essa referência, de fazer essa acolhida e esse olhar diferente, né? Para as aprendizagens, para as necessidades específicas que cada aluno, cada pessoa tem, né? Que não é, na verdade, uma ideia de que somente sejam os estudantes com deficiência. Não, todas as pessoas, todos os estudantes têm uma singularidade, um modo de ser diferente, um modo de aprender diferente, né, Leonardo? E isso vale para todos, né? Bom, gente, assim, nós não temos mais perguntas, a não ser elogios e agradecimentos aos relatos de vida muito importantes que nós tivemos aqui hoje, né? E eu queria, nesse momento assim, que eu vou para o encerramento da minha fala, eu vou dizer que a participação de vocês, nós tivemos no primeiro, ontem também de outros participantes, e também no primeiro dia nós tivemos uma palestra sobre capacitismo e tivemos também um relato de uma pessoa com altas habilidades, superdotação, exatamente tratando sobre os mitos e vulnerabilidades, né? Que também, por um outro lado, né, por um outro viés, acabam muitas vezes, né, sendo cobradas demais, né, pelo fato de terem altas habilidades, e que isso não significa ser um gênio em todas as áreas, mas mostra aquilo que está na fala do Jael, que está na fala da professora Vera, a necessidade, está na fala do professor Walter, a necessidade de ter que estar sempre se reafirmando, né, por alguma coisa, né, ou porque tem uma deficiência ou porque tem altas habilidades. E a conclusão que eu chego, e eu acho que muitos chegam nos nossos debates também, né, internos, é que, na verdade, cada ser é único, né? E a gente precisa... o nosso maior problema está na sociedade, por uma visão capacitista das pessoas, né? Por uma expectativa que, às vezes, não condiz com as pessoas, e aí tanto vale para altas habilidades, como para a pessoa com deficiência, né? E, na verdade, o que precisamos é simplesmente um respeito às diferenças, né? Então, trazer vocês foi realmente essa premissa, nada sobre nós, sem nós, é um tema que lembra o protagonismo da luta das pessoas com deficiência, por igualdade de oportunidades, por acessibilidade, por uma educação inclusiva, por trabalho e por uma sociedade mais acolhedora e mais empática. Cabe lembrar também, né, nesse momento de encerramento, que essa inclusão de que falamos aqui, tanto na esfera educacional como na esfera do trabalho, ainda não é a ideal, né? A gente sabe que está muito aquém do que deveríamos ser, embora tenhamos um conjunto de políticas para isso. Então, e que a concretização dessa política, a concretização dessa inclusão, ela requer o empreendimento
de esforços mútuos, tanto da sociedade quanto do Estado, né? Então, encerramos, né, o nosso evento retomando ao tema capacitismo, que é um tipo de opressão que define os sujeitos, né, ou que tenta definir os sujeitos pela sua capacidade, muito longe da realidade das pessoas, muito longe, né, do universo das pessoas, sejam, né, quem sejam. Então, a prática do capacitismo, ela atinge a pessoa com deficiência de diversas maneiras, né, de diferentes maneiras, com acesso ao meio, como o acesso ao meio físico, como a criação de barreiras, para que exerçam independentemente, né, e também com barreiras socioemocionais, porque quando são tratadas, o Jael colocou muito bem isso, né, como quando são tratadas como pessoas que são mais dependentes ou que não têm, né, essa capacidade. Então, e que às vezes não têm vontade própria, sendo que muitas vezes a gente pode avaliar, até mesmo pelas falas de vocês, o quanto essa caminhada é muito mais árdua e muito mais difícil, né? Do que para muitas outras pessoas. Então, sendo que, claro, cada um de nós tem a nossa caminhada, mas a gente sabe, né, que é muito mais árduo assim. E a gente viu aqui o quanto cada um foi movido por uma força interna, né, uma vontade de superar, de encontrar o seu lugar no mundo, de ser produtivo, né, de permanecer no mundo, né, do trabalho, como a Vera, né, e de achar o lugar dele, como o Leonardo, né, Leonardo? E de ver também, Jael, assim, eu te vi há uns 4 anos atrás numa palestra. Tu estavas bem, mas hoje tu estás falando na timidez, né? Tu também está, assim, é muito bom te rever e ver como tu também vencesses mais ainda, né, aquela timidez inicial que a gente tem, né? Que eu ainda não venci, Jael, tá? Eu ainda estou sofrendo, ficando gaga aqui, tentando finalizar, mas eu acho que faz parte, né? A gente vai. Depois tu me diz onde foi que tu fez esse curso de oratória, que eu quero fazer também. Então, assim, ó, eu abro espaço para a fala de vocês, quem mais quer comentar alguma coisa, quem mais quer ter alguma fala final, e aí depois a gente encerra. Minha única dúvida é, essa apresentação ao vivo vai estar gravada no YouTube? Tá, ela já estavas o tempo todo no YouTube, Leonardo. E ela está sendo gravada e está disponível lá. Depois, se tu quiser, já tem ali no nosso grupo que nós criamos, tem o link, tá? Tu podes acessar. Dos 3 dias estão ali no grupo, tá? Alguém tem mais alguma coisa para falar ou podemos encerrar? Deixa eu ver se o pessoal está se comunicando aqui, se está tudo ok. Tá. Todas as perguntas feitas, tudo certo, então. Gente, eu agradeço muito a vocês, né? Vocês com certeza fizeram toda a diferença nesse momento que a gente pensou, a gente pensa, a gente sonha, mas quando a gente realiza, assim, quando a gente ouve as histórias de vida de vocês, a gente sabe que a gente está lutando do lado certo, né? A gente está no caminho certo dessa luta, enquanto instituição de ensino e também enquanto pessoa, Rosane, né? Que tenho a bandeira da inclusão, desde a minha formação específica, e eu tenho essa bandeira há muitos anos, e isso nos renova a cada dia, né? E nos faz cumprir muito também com o nosso papel social de uma instituição de ensino, né? E as orientações, as perguntas dos participantes vêm muito ao encontro daquilo que a gente também precisa ouvir, né? Como se aproximar de uma pessoa com autismo, como, Jael, a gente pode auxiliar melhor, né, dentro da parte educacional para o mundo do trabalho, e também com a Vera, dizendo o quanto foi importante essa trajetória dela, o quanto ela também venceu as dificuldades, os desafios que todos temos, mas que, né, alguns ressignificam totalmente a nossa vida. Então, muito obrigada a todos, foi um grande prazer recebê-los aqui.
Um grande abraço. Obrigada.